de viver, era um peso enorme que eu carregava. A minha alma vivia triste, angustiada, a minha alma vivia sufocada, sem ter mais desejo de viver. E naquele dia o demônio bradou. Só, irmão, que a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele deu poder para um povo, Ele deu poder para a sua igreja. E a Bíblia diz que o Senhor diz: eis que eu vos dou poder, aleluia. E o crente, ele tem esse poder. Eu quero te dizer nesta noite, que a igreja do Senhor, ela é poderosíssima. Nós somos poderosos porque aquele que está conosco, Ele é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está comigo, está contigo. Ele é o dono do céu, Ele é o dono de todas as coisas. E agindo Ele, quem poderá impedir na nossa vida? E naquela noite o pregador levantou e estendeu as mãos e disse: igreja, nós estamos em guerra espiritual. E toda a igreja naquele momento clamou a Jesus de Nazaré, e houve uma libertação. Irmão, eu caí, mas quando eu levantei liberta para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E esse mesmo Deus que me libertou naquela noite, Ele está nesta igreja, Ele está na tua vida, na tua casa, na tua família. E se tu creres, meu irmão, receba a glória do Senhor na tua vida, a libertação do céu na tua vida. E eu levantei naquela noite, e eu pensei: missionária, eu só aceitei Jesus, será que vai mudar mesmo, né? Porque ali o pregador disse que Deus ia mudar a minha vida. Irmãos, mas Deus, Ele cuida da nossa alma. Só que é um processo de limpeza que às vezes a gente não entende. Mas quando Cristo, Ele começa aquele processo de limpeza na nossa vida, Ele faz uma limpeza profunda, aleluia, louvado seja Deus. E Ele vai removendo toda a impureza de dentro de nós. Porque no dia seguinte, igreja, uns irmãos chegaram lá na minha casa, e aí eles já vieram, o irmão veio com um violão, pastor Robson, uma equipe de obreiro, umas irmãs de oração. E ali eles iniciaram um culto no lar na nossa casa. E não parou só naquele dia. 2 meses que eles faziam este culto no lar, o pastor daí estava levantando a mão e aceitando Jesus num culto no lar na minha casa, para a honra e a glória de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus começa algo na nossa vida, quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, Ele termina a obra, irmão. Ele não deixa ela por incompleto, não. Ele faz tudo certinho. Ele não escreve certo por linha torta, Ele escreve certo na linha certa, aleluia. E 6 meses depois, nós já estávamos casados e descendo as águas lá na sede do ministério Vila Nova, aleluia. O Senhor já estava levando nós ao batismo. Nós não era casado, porque eu não queria casar com esse homem de jeito nenhum, missionária. De jeito nenhum, porque eu não gostava dele. Eu sentia raiva do meu marido, eu sentia ódio dele, porque eu me achava ainda criança nas mãos de alguém. E aquilo tudo me trazia ódio, me trazia nojo, raiva, angústia, tristeza, opressão e depressão. Mas quando Jesus entrou na minha vida, que Ele começou a fazer a limpeza, aleluia, a primeira coisa que Jesus colocou no meu coração foi o amor para o meu esposo. Primeira coisa que Ele colocou foi o amor, irmãos. Aquela ódio, aquele nojo foi transformado em amor. E agora eu já queria era casar com o homem, irmão. 6 meses já estava casando, batizada para a honra e a glória do Senhor. Porque eu creio que um novo coração, aleluia, foi implantado dentro de mim. Jesus cuida de nós, igreja. Ele cuida de você, Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua família. Ele está cuidando, aleluia. Aleluia. Indo para a igreja. E agora a nossa vida já foi transformada. Os nossos filhos iam para a igreja, aquela alegria no coração. E no ano de 2014 estava acontecendo um projetando ali na igreja do Negrão de Lima. E o pastor perguntou quem tinha um desejo no coração
que a família fosse alcançada por Jesus, fosse liberta. E eu lembrando da libertação que Deus fez na minha vida, que Jesus tirou aqueles traumas, aquela angústia, aquela falta de perdão, que eu odiava meu pai, o meu coração era tomado pelo ódio. Quando eu lembrava de tudo aquilo que eu tinha passado, irmão, eu era tomada pelo ódio, mas agora eu lembrava e não doía mais, e eu dizia: Senhor, eu quero que todos conheçam esse Jesus que fez essa mudança na minha vida. Eu era nova convertida ainda, irmãos, mas eu tinha um desejo que a minha família fosse alcançada por Jesus. E naquele dia, eu coloquei o nome da minha família ali, para ser alcançada. No final do ano de 2014, no início do ano de 2015, Deus estava levando nós lá para o Maranhão. Agora pensa numa mulher que chorou para não voltar lá para o Maranhão. Chegou aqui em Goiânia, trabalhando, encontrou Jesus, casou, foi batizado, só bênção, só glória, só alegria, numa igreja maravilhosa, no ar-condicionado, oh glória. E eu não queria mais voltar para lá, irmãos, não queria não. Meu coração fechou. Depois eu fui entender o porquê, para mim não voltar, para mim ficar aqui em Goiânia. Mas aí o homem queria voltar, porque os pais estavam velhinhos, precisava dos cuidados dele, tinha que voltar, e aquele negócio, e acabou que nós voltamos para lá. Mas aquela chama estava dentro de mim, aquele desejo estava dentro de mim, de levar Jesus naquele lugar. Foi quando surgiu a oportunidade, 6 meses depois que nós estávamos ali, de nós fazer esse culto, lá naquele lugar, aonde eu engravidei, onde foi a minha infância, todo aquele sofrimento, aquela vida triste, de amargura, de tristeza, de dor. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Há 17 anos, o evangelho não era pregado ali naquele lugar. E aí a gente sentiu o desejo de pregar Jesus. Só que eu falei assim para Jesus: o que irei falar? Não sou pregadora. Nós fomos embora de Goiânia, meu marido nem diácono era. Né? A gente só era simplesmente cooperador da obra do Senhor. Nós não era pastor, nunca fizemos curso e nada. E aí eu perguntei para o Espírito Santo, que eu não era pregadora, o que eu ia falar? Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração: prega aquilo que tu aprendeu. E o que eu aprendi foi que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E naquela noite foi a mensagem que foi ministrada debaixo daquela árvore que os irmãos viram aqui. Sabe aquele culto? Era na frente da casa da minha mãe. Ali nós não tinha nada, não tinha preparo nenhum. Mas a gente convidou os vizinhos, aí eles trouxeram as cadeirinhas de casa, e ali nós colocamos as cadeiras, e nós fizemos ali um culto, né, debaixo daquela árvore. E quando a gente lançou o apelo, naquela noite, quem queria Jesus, foram 17 almas, irmãos, que aceitaram Jesus naquela noite. 17 almas para o Senhor Jesus. Entre uma delas, a minha mãe. Irmãos, eu me emociono quando eu falo que a minha mãe aceitou Jesus naquele dia. Sabe a minha mãe, aquela mulher sofredora, aquela mulher batalhadora, que vivia toda aquela vida torta, de incredulidade, por não conhecer Jesus, irmãos. Olha quanto inimigo usa as pessoas, cativa as pessoas, quanto seres humanos não estão sofrendo dessa forma, irmãos, sem conhecer a Jesus. E minha mãe estava aceitando Jesus naquele dia. Naquele dia ela estava tendo um encontro com Jesus, aleluia. Sabe aquela senhora que estava sendo batizada dentro daquele tanque que os irmãos viram aqui? É a minha mãe. Minha mãe estava sendo batizada naquela noite dentro de um tanque, aonde nós usava para colocar mandioca para fazer farinha, porque ali não tinha rio, irmãos. E ali nós pegamos e encheu aquele tanque, colocamos uma lona e enchemos aquele tanque. E ali nós batizamos aquelas almas, aquele jovem, sabe, aquele jovem que estava tudo indo para as drogas, para a prostituição. As meninas assim como eu, com 12, 13 anos, já grávida, tendo a vida destruída pelo inimigo.
Mas agora Jesus estava chegando naquele lugar. Jesus estava chegando naquele lugar, aleluia. E eles estavam aceitando a Jesus como Salvador da vida deles. Alá, sobre andará, massore cantaraia. E na semana seguinte nós fizemos um culto novamente. E mais 5 almas se renderam aos pés do Senhor. Agora imagina, igreja, nós não sabíamos como cuidar. Porque nós ainda estávamos sendo cuidados. Porque nós era praticamente novos convertidos. Mas quando Deus escolhe, está escolhido, irmãos. Quando Deus chama, é Ele quem capacita, aleluia, louvado seja Deus. E naquele momento, como foi o pastor falou, não teve quem nos ajudasse. Nós fomos totalmente rejeitados. Né? Porque primeiro que já ficaram pensando, de onde saiu esse povo? Saiu daqui ontem, agora voltou aí, tudo diferente, né? Dizendo agora que conhece um Jesus, que são santos, isso e aquilo. Nós fomos rejeitados até pelas igrejas de lá, irmãos. Porque foi um reboliço que Deus fez naquele lugar. E aí foi quando a gente sentiu o desejo de ligar para o pastor Robson. A situação, que tinha aquelas almas e não tinha quem cuidasse. E ele lançou o desafio. Vou falar com Josué. Se ele aceitar, eu vou aí ainda esse ano. Mas também vocês têm que cuidar das almas. Vocês topam cuidar das almas? Irmãos, agora imagina só. Você encontra uma criança, um bebê recém-nascido. Ninguém quer cuidar. O que você vai fazer? Você vai cuidar, né? Foi o que nós sentimos naquele momento. Cuidar daquelas vidas. E nós aceitamos o desafio. E através da minha libertação, daquele folheto que eu recebi naquele dia, através de uma irmã, de um evangelismo, hoje já são mais de 100 almas batizadas naquele lugar. Já são 3 congregações. No final do ano passado nós inauguramos uma igreja lá em Timbiras, né? E aquele lugarzinho que era um lugar de derrota, de tristeza, de humilhação, e ali só tinha bares naquele lugar, não tinha uma igreja. Hoje tem uma igreja naquele lugar, com a placa do Ministério Vila Nova, o início de uma nova vida, aleluia, porque o Senhor chegou naquele lugar e começou a mudar as vidas, através de alguém que aceitou a chamada de Deus na sua vida. Ei, através de você, vidas podem ser libertas, através de você, o céu tem que ser povoado, porque o Senhor chamou nós, foi para salvar as vidas. Foi para resgatar as almas, irmãos. Eu sofri muito. Eu fui muito humilhada, criticada. Porque o meu pai mesmo dizia para minha mãe, eu não quero. Porque ela é a vergonha, ela trouxe a vergonha para a família. E eu só chorava, irmãos. Mas um dia Jesus me encontrou. Jesus me libertou. Jesus curou-me de todos os meus traumas. Todas as minhas dores foram curadas. E hoje, eu e ele estamos sendo instrumento de cura na vida das outras pessoas. Ali já são mais de 20 casamentos que aconteceram naquele lugar. Pessoas que viviam amigada. Agora essa semana passada mesmo, um irmão que estava recém-separado, aquela luta, aquela tribulação, e Deus usa nós para ir lá levar uma palavra de cura, porque o Senhor nos curou, e nós somos prova disso. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma a vida, aleluia. E eu quero te dizer nesta noite, não desista do teu casamento. Não desista do teu filho. Não desista da tua mãe, do teu pai, do teu irmão. Não desista da tua família. Tem jeito sim, aleluia. Cristo liberta sim. Oh, aleluia. Você não é fraco não, meu irmão. A Bíblia diz que quando nós encontramos a Cristo, que nós aceitamos o trabalhar de Deus na nossa vida, as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo, aleluia. É uma nova vida, é uma nova trajetória, é uma nova caminhada em Cristo Jesus. E aqui eu vejo pessoas que foram curadas, mulheres, homens que foram curados por Jesus. Porque todo aquele que veio até Jesus, por ele foi curado.
por Ele foram libertos. E aquela menina pobre, humilhada, rejeitada, que não tinha mais esperança de viver, agora tinha encontrado uma nova razão para viver, e o novo foi Cristo Jesus. Só Ele tem algo novo para mim, para você. Ele tem algo novo para você, aleluia. E você que está aqui nesta noite pensando, não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela, tem jeito sim. Jesus traz algo novo. Ei, coloque em oração, faça propósito com o Senhor, te coloca na brecha, busca Ele em espírito e verdade, porque Deus, Ele vai fazer uma linda obra na sua vida. E aqueles que estavam em busca de riquezas, de recursos financeiros, nós abandonamos tudo, irmãos, para cuidar da obra do Senhor. Fomos muito criticados ali naquele lugar, porque eles diziam assim: será que eles são loucos? Abandonar as coisas dele tudo para ir cuidar de pessoas, será que vale a pena? Porque o mundo não entende, irmão. Para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus, aleluia. Para nós é povoando o céu, porque isso é que importa para nós. Enquanto alguns não entendem, o céu está nos assistindo, aleluia. O céu nos vê, o céu se move em nosso favor. E ali nós fomos para aquele lugar, cuidar das almas, aleluia. E agora nós fomos morar de aluguel. Deixamos tudo para trás. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Quando o pastor daí estava trabalhando na construção das igrejas, muitos diziam assim: rapaz, vai fazer tua casa. Fica fazendo igreja, em vez de fazer tua casa, nem casa tu tem. E ele falava assim: não importa não, Deus proverá. E agora, irmão, a nossa casa já está faltando a cobertura. E eu tenho certeza que com a ajuda da igreja do Senhor, do povo de Deus aqui na terra, porque por onde nós tem passado, nós tem encontrado amigos de oração, nós tem encontrado crente, pessoas que têm o mesmo sentimento do que o nosso, aleluia, que tem o mesmo pensamento, que serve o mesmo Deus, estão em nosso favor, e nós estamos juntos nessa caminhada. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos. E nós somos carentes das orações dos irmãos. Irmãos, ali tem cada testemunho lindo. Ali tinha um irmão, um jovem ainda, que ele ia a 20 quilômetros na cidade, de bicicleta, buscar a sacolinha de maconha, para distribuir lá no povoado para os jovens. Aqueles meus primos, meus irmãos, ele fazia isso. Mas naquela noite, os meus primos, meus irmãos, aceitaram o Senhor Jesus. E em poucos dias, Deus também alcançou a vida daquele homem, que era um instrumento do inimigo, para trazer a obra do diabo para aquele lugar. E sabe o que aconteceu com ele? Hoje é um obreiro da casa do Senhor. Ele é o porteiro da igreja. Está recebendo agora aquele jovem, tudo já crescido. Uns fazendo faculdade, outros casaram para a honra e a glória de Deus. Porque ali não tinha casamento, era só destruição. Ali ninguém entrava na faculdade, porque abandonava os estudos cedo. Mas Jesus mudou a história daquele lugar. Ali não tem mais bar, tem uma igreja. E quando dá 6 horas, só vê os irmãos se arrumando para ir para a igreja. Só tem 2 famílias que ainda não aceitaram Jesus naquele lugar. Mas eu creio que o Senhor está trabalhando para isso. E logo, logo vai acontecer para a honra e a glória do Senhor. É assim que Deus faz, irmão. Deus cuida, aleluia. Deus cuida, Deus está cuidando. Louvado seja Deus. E nesta noite eu quero orar pela sua vida. Quero convidar esta igreja a ficar de pé, aleluia. O tempo não nos espera.